a uma mensagem. Deus hoje, né, logo bem de manhãzinha, eu fui levar o Miguel na escola, e o Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, aliás, ele mandou pegar meu notebook, o meu HD externo, e eu comecei a vasculhar e a pesquisar todos os meus arquivos, e Deus ele ministrou algumas mensagens ao meu espírito, e uma das mensagens que nós compreendemos que deveríamos trazer e ministrar à igreja nesta noite de quinta-feira é essa mensagem que tem por título Princípios Fundamentais para uma Vida Vitoriosa. Amém? Bate no ombro da pessoa que está perto de você, fala para ela: Deus tem vida vitoriosa para você. Não, desse jeito ele não está acreditando, desse jeito ele vai dormir do seu lado. Fala para ele, fala: Deus tem vida vitoriosa para você. Amém ou não amém? Agora, amados, nós precisamos entender qual é o conceito de vida vitoriosa que nós precisamos, ou na verdade, que nós devemos ansiar viver na presença de Deus. Porque quando nós falamos de vida vitoriosa, amados, automaticamente nós lembramos da teologia neopentecostal ou da teologia triunfalista, dizendo que na vida do cristão tudo tem que dar certo. Na verdade, na vida do cristão, o cristão tem que ser rico, e nada contra você ser rico, amém? Eu creio que daqui a pouco Deus vai dar muitas riquezas para vocês, amém, queridos? É vontade, a Bíblia fala que Deus se alegra na prosperidade do justo. Mas, amados, quando nós falamos de vida vitoriosa, nós não estamos falando das coisas concernentes ao material. Nós estamos falando da sua carreira cristã. Amados, o cristianismo, a palavra cristão, todos já sabem, é pequeno Cristo. E, amados, o cristianismo é uma carreira que a nós está proposta para vivermos. Então, amados, hoje eu não vou tratar de vida vitoriosa para você conquistar casa, carro ou qualquer coisa semelhante, porque, amados, a verdadeira vida vitoriosa traz para todos nós valores eternos. E eu quero falar hoje de valores eternos. Eu não quero falar, querido, de valores que passam, de coisas que essa vida vai levar. Preste bem atenção, querido, as coisas ou os bens materiais, empregos, conquistas, todas essas coisas, elas se tornam irrelevantes perto daquilo que nós podemos conquistar na glória. Perto daquilo que nós podemos trazer para as nossas vidas de valores eternos. Então preste bem atenção, aquilo que você recebe aqui, como aquilo que vem às tuas mãos, não tem qualquer valor eterno. Os bens que nós possuímos e adquirimos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, não traz valores eternos. Nosso emprego, nossa profissão, qualquer outra coisa, até mesmo a nossa religiosidade, não possui qualquer valor eterno diante de Deus, se tudo isso não houver uma prioridade, a sua vida com Deus. Levante a sua mão e diga: minha vida com Deus precisa se tornar a minha maior prioridade. Quem está comigo? A sua vida com Deus precisa se tornar a sua maior prioridade. E nos dias em que nós vivemos, dias de pós-modernidade, dias de pós-verdade, muitos hoje procuram uma comunidade cristã ou estão sempre em busca de um Deus que pode suprir as suas necessidades físicas, até mesmo as suas necessidades materiais. Agora, amados, nós precisamos entender que uma vida vitoriosa é quando você vence os principais inimigos da sua carreira cristã. Quais são? O primeiro inimigo não é o diabo, para começo de conversa. O primeiro inimigo é o pecado que nós carregamos conosco. Amém, queridos? Todos nós devemos caminhar dia após dia vitoriosamente para vencer o pecado. Esse é o primeiro inimigo que você precisa vencer. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, mesmo
sendo convertido, ele diz o seguinte: o que eu faço, eu não entendo. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E se eu faço o mal que eu não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então perceba que há uma guerra. Mas Deus tem vida vitoriosa para você. Mas eu estou falando desta vitória. Eu estou falando de vitória que vai trazer para você valores eternos. E vencer o pecado vai trazer para a tua vida valores eternos. Quem está comigo? O segundo inimigo que nós precisamos vencer: o mundo. O mundo, quando nós falamos mundo, nós falamos do sistema. Nós estamos falando do secularismo. De tudo aquilo que engloba esse sistema que nos pressiona diariamente para que nós não sirvamos a Deus de uma maneira santa, de uma maneira justa e de uma maneira correta, como deveria estabelecer-se. O sistema hoje, amados, ele praticamente é muito mais do que pressionar. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu, mas pastor Fernando, eu sinto que muitas vezes parece que nós estamos sendo moídos por esse sistema. Um sistema que muitas vezes nos impede, ou até mesmo, ele luta contra nós. E ele alimenta os nossos desejos carnais. O apóstolo João, em 1 João 2,15, ele diz: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois a concupiscência, o desejo ardente, a concupiscência, o desejo ardente da carne, o desejo ardente dos olhos e a soberba da vida, que são nesses 3 pontos que você e eu somos tentados todos os dias. E pasme você, foi nesses 3 pontos que Satanás, ele tentou Jesus em Mateus capítulo 4. Concupiscência da carne, transforma essa pedra em pão. Porque a Bíblia fala que Jesus teve uma necessidade, ele teve fome, após ter jejuado 40 dias e 40 noites. Quem está comigo? 40 dias e 40 noites ele teve fome. Então ele tinha uma necessidade carnal, uma necessidade física. Então Satanás apresenta para ele o quê? A concupiscência da carne. Você tem um desejo, você está tendo alguma necessidade imediata, sim ou não? E amados, preste bem atenção, muitas vezes Satanás nos engole porque nós priorizamos as nossas necessidades imediatas. E é exatamente por causa dessas necessidades imediatas que muitas vezes nós sucumbimos na fé. Posso te dar um exemplo. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem eleito de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que era para ele ter ido para a guerra com o seu exército e não foi. Ele subiu para o terraço do palácio. E lá ele viu uma mulher tomando banho. Surgiu o quê? Uma necessidade imediata. Bate no ombro dessa pessoa que está perto de você, para ela acordar, falar para ela assim: toma cuidado. Desse jeito ela vai dormir. Dá um berro na orelha dela com todo respeito e fala: toma cuidado com as suas necessidades imediatas. Porque, amados, são essas necessidades imediatas que têm tirado muitos cristãos da presença de Deus. São essas necessidades imediatas que têm nos afastado do propósito de Deus. Davi, por causa de uma necessidade imediata, ele simplesmente colocou todas as suas gerações em maldição. Você tem noção do que é isso? Você faz ideia do que isso significa?
E nós estamos vivendo, querido, na era do imediatismo. Tudo é para ontem, sim ou não? Tudo que nós queremos é para ontem. Tudo que nós achamos que precisamos é para ontem. Sabe o que é para ontem, querido? A sua vida com Deus. Porque a sua vida com Deus é mais importante. Só que esse sistema, esse mundo, esse desejo ardente por aquilo que os teus olhos veem, a soberba ou o anseio ou o ávido desejo de estar sempre lá em cima, sempre no topo, nós precisamos vencer isso. Então, vida vitoriosa, quando nós falamos de vida vitoriosa, nós estamos falando daqueles que vencem o mundo. E ao terceiro inimigo nosso, chamado diabo. Ele é o nosso terceiro inimigo. Amados, preste bem atenção no que eu vou dizer, isso é princípio de batalha espiritual. Se você não vence o pecado, que luta contra você diariamente, porque está na sua carne. Gálatas 5,17 diz isso. Pois a carne milita contra o espírito contra a carne, e esse opõe-se entre si para que não façais o que quereis. Então preste bem atenção, se você não vence o pecado, se você não vence o mundo, como você vai vencer Satanás? Tem muita gente querendo vencer Satanás, batendo o pezinho, né, e usando as frases de efeito do evangelicalismo. Está amarrado. Tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu falar para você, querido. Se você fica alimentando o pecado em você, se você fica alimentando o mundo, se você fica alimentando os teus olhos e não alimenta o teu espírito, o diabo vai olhar para você e vai falar assim: você não pode não. Você não pode não. Então não adianta, querido, você ficar com frasinha evangélica, achando que você vai vencer. A primeira coisa que você precisa vencer é a si mesmo. Levante sua mão e diga: eu preciso vencer a mim mesmo. É fácil você vencer você, querido? Esse é o teu maior inimigo. Esse é o teu maior inimigo. E é ele que muitas vezes te afasta de Deus. Você mesmo. Você mesmo se afasta de Deus quando você alimenta o pecado que habita em você. Então, vida vitoriosa, que nós vamos falar nessa noite, eu nem comecei a pregar ainda. Eu estou fazendo apenas uma apresentação. A vida vitoriosa que nós estamos falando, querido, é você aprender a vencer o pecado. Segundo, você aprender a vencer o mundo. E terceiro, você vencer o diabo. Quando você vence tudo isso, você adquire para si valores eternos. E é isso que importa. Jesus ensina isso pregando o Sermão da Montanha. Ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Então, queridos, nós precisamos aprender a vencer diariamente, para que nós possamos dia após dia seguir a carreira que nos está proposta. Há uma carreira para você. Cristianismo, querido, é uma carreira que ela começa aqui, mas conclui na eternidade. Não, você não está, eu vou falar de novo, você não entendeu. Você está andando aqui, mas ela vai concluir na eternidade, quando você receber a sua coroa, que é o galardão preparado aos que vencerem. Não, eu vou repetir para você entender. A coroa da vida será entregue aos que vencerem. Ao que vencerem o quê? Aqueles que venceram o pecado, aqueles que venceram o mundo, aqueles que venceram as artimanhas de Satanás. Lá no céu, querido, deixa eu falar para você, o seu carro, a sua casa, a sua poupança gorda lá. Estou profetizando, se você quiser receber, você não recebe. Amém? Aquela fazenda que você tem no Goiás, entendeu? No Tocantins, lá no céu não tem valor eterno. Tanto que não tem valor eterno, que um dos reis mais pagãos da história da humanidade,
pediu para ser enterrado com as duas mãos para fora, para que as pessoas do seu reino, para que os seus súditos entendessem que mesmo conquistando impérios e riquezas, ele estava partindo daquela vida sem levar absolutamente nada. Alexandre o Grande, Alexandre Magno, foi assim que ele pediu para ser enterrado, com as mãos para fora. Então, querido, por que nós estamos priorizando tantas coisas e estamos esquecendo do que verdadeiramente importa? A sua vida com Deus é o que mais importa. Levante sua mão. Se você tiver coragem, diga: a minha vida com Deus é o que verdadeiramente importa. E é sobre ela que nós vamos falar. Princípios fundamentais para você viver uma vida vitoriosa. A palavra de Deus, em Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Então preste bem atenção, querido. Em relação às coisas seculares, porque Paulo está falando sobre a tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada. É nesse contexto que ele está dizendo: quem nos separará do amor de Deus? A angústia, a tristeza, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Então perceba que ele está falando de coisas concernentes a este mundo, guerras que você e eu não enfrentamos hoje. Você e eu não enfrentamos isso. Isso era o cristianismo, querido, nos tempos do apóstolo. Entre o ano 60 e o ano 66, ano 66 provavelmente foi o ano que Paulo morreu, o imperador era Nero. Nero é conhecido por ter tacado fogo em Roma e ter colocado culpa nos cristãos. Nero foi um dos homens mais corruptos, um dos homens mais cruéis da história da humanidade. Então é neste sentido que Paulo está motivando a igreja de Roma, dizendo: olha, não existe nada maior do que o amor de Deus, então permaneçam inabaláveis, porque nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Mas pastor, enquanto as tribulações, as angústias, a fome, a nudez, todas essas coisas, nós somos a mais do que vencedores. Nós somos mais que vencedores, é nesse contexto que Paulo fala. Mas amados, nós somos mais que vencedores quando nós aprendemos a construir uma carreira vitoriosa no Senhor. Amém, queridos? Então vamos rapidamente, para a gente não delongar muito, vamos falar dos princípios fundamentais que produzem uma vida vitoriosa para nós cristãos. O primeiro princípio fundamental, querido, que você precisa para obter uma vida vitoriosa é uma fé inabalável. Amados, uma fé inabalável. O que é uma fé inabalável? Que não se corrompe, que não se abala, que não se move. Amados, muitos de nós somos movidos pelas circunstâncias. Então a nossa fé, pastora Mira, escute isso, muitas vezes o que dita a nossa fé, ou o que rege a nossa fé, são as circunstâncias. Se a circunstância que eu estou vivendo é uma circunstância muito difícil, então eu começo a colocar em xeque o poder de Deus. Ai, será que Deus vai fazer mesmo? Ai, será que Deus está comigo mesmo? Porque eu estou passando por isso. Amados, desde quando cristianismo é garantia de você não passar dificuldade? Alô? Ao contrário, Deus usa as dificuldades para transformar você. Por isso, amados, nós não chega de orar para Deus acabar com os seus problemas. Porque Deus está usando os teus problemas para mudar você, para transformar você. Amados, existe algo bom nas nossas tribulações. Por isso que o apóstolo Tiago, no capítulo 1 de sua carta, ele diz: tende por motivo de alegria o passar por provações,
Amados, quem está passando por provação aqui? Amado, é para você dançar e dar risada, não é para você chorar. Pastor Rivando, me ajuda nisso, vai. Não é para você... Amados, nossa fé está condicionada muitas vezes às nossas circunstâncias. E muitas vezes por causa de alguma angústia, ou por causa de qualquer tribulaçãozinha, ou porque falta R$2 para pagar o boleto, eu não vou mais na igreja. Eu vou abandonar tudo porque eu não aguento mais, porque eu estou decepcionado. Amados, você precisa de uma fé inabalável, porque a fé é o que motiva. O que motivou Lutero, queridos? O que motivou Lutero a propor uma reforma à igreja? Foi à luz das Escrituras ele ler Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Amados, você não vive pelo carro que você tem, você não vive pelo emprego, você não vive pelo dinheiro. Amados, você foi justificado pelo sangue de Cristo, amém? Então, o justo vive pela fé. Que fé? Uma fé inabalável. Pode vir angústia, pode vir dor, pode vir doença, pode vir enfermidade, pode vir qualquer coisa. A minha fé, ela está sempre intacta. Você precisa alcançar em Deus uma fé inabalável. É essa fé inabalável que produzirá uma vida vitoriosa. Prova disso. Quem aqui já teve a oportunidade de ler Hebreus 11 completo? A galeria dos heróis da fé. Ali está falando de fé. Romanos 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ok. Mas ali começa a trazer vários testemunhos. Pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaque, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Davi, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E ainda no final o autor de Hebreus diz, pela fé muitos pararam o sol. E, amados, pela fé. O que vai fazer a diferença na tua vida não é a tua religião, querido, é a tua fé. Uma fé inabalável. O Salmo 125:1 diz, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam em Deus o Senhor, são como o monte Sião. Ah, queridos, quando nós chegamos em Israel, e chegamos lá no Monte das Oliveiras, logo lá em cima a gente contempla o Monte Sião. Intacto, perfeito. O templo sofreu mudanças, os prédios caíram, mas o monte está intacto. Assim tem que ser a tua fé. Assim tem que ser a tua fé. Levante sua mão e diga, eu preciso buscar em Deus uma fé inabalável. E quer que eu falo para você? Esses dias que nós estamos vivendo, o que você mais vai precisar é de uma fé inabalável. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Os cristãos que não buscam uma fé inabalável, eu sinto em dizer, vão acabar sucumbindo diante das provações que estão prestes a acontecer no mundo. Nós precisamos estar atentos. Você precisa de uma fé inabalável. Segundo princípio fundamental para você alcançar uma vida vitoriosa é visão focada em Cristo. Amados, a sua vida, a sua carreira cristã, ela é determinada pela tua visão. Há um texto que diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. A fé produz uma visão. Quem está comigo? A fé, ela produz uma visão. Eu não estou falando, querido, enxergar, estou falando uma visão. Qual a visão que nós temos hoje das circunstâncias? Amados, para você viver uma vida vitoriosa em Cristo, você precisa ter uma visão focada em Cristo.
Por quê, pastor? Porque Cristo é o propósito. Amados, deixa eu falar para você, Deus não se move por suas necessidades. Deus não se move pelas suas, Ele se move pelo propósito eterno. Pastor, qual é o propósito eterno? Efésios capítulo 1 diz que Deus estabeleceu o propósito eterno. Qual é? Convergir em Cristo todas as coisas que há no céu e na terra. Então não tem nada a ver com você, irmão. Pare de achar que Deus vai se mover por suas necessidades. Deus não se move por nossas necessidades. Ele se move pelo propósito eterno. Prova disso é que de Gênesis a Apocalipse revela uma única pessoa: Jesus. Porque Jesus é o propósito eterno. Então significa que a tua vida precisa convergir em Cristo. Levante a sua mão e diga: minha vida precisa convergir em Cristo. É para isso que nós vivemos. Por isso que em Gálatas 2:20 o apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, e agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A sua prioridade, a sua visão, ela precisa estar totalmente firmada em Cristo. Olha o que diz o texto de Hebreus 12:1. Assim nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos tudo o que nos atrapalha. Amados, sabe por que muitas vezes a nossa carreira cristã, a nossa vida em Cristo, ela não é uma vida progressiva? Sabe por que muitas vezes a nossa vida cristã, ela para no meio do caminho? Porque existem coisas que nos impedem e nós não temos coragem. Porque, amados, as renúncias que nós precisamos fazer para vivermos uma vida cristã autêntica, não necessita de milagre, necessita de coragem. Infelizmente, nós vemos uma geração covarde, que prefere adaptar o evangelho, que prefere muitas vezes, vamos dizer assim, negociar o evangelho, a renunciar, até mesmo muitas vezes a sua própria vida. Para você fazer, ou para você efetuar algumas renúncias necessárias para você viver um cristianismo autêntico, querido, você precisa de coragem. Por isso o apóstolo Paulo diz que Deus não tem nos dado o espírito de covardia, e sim um espírito de ousadia e intrepidez. Portanto, deixemos tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar. Oh, aleluia! Deixa eu falar algo aqui, queridos. Amados, como você vai conseguir correr a carreira se você está carregando um monte de fardo em você? Nós carregamos fardos emocionais, nós carregamos fardos do pecado, e muitas vezes ele fala: pastor, estou cansado. Eu não sei para quem é essa palavra, não tem nada a ver com a mensagem. Mas muitas vezes você está cansado da sua vida cristã. Você está desanimado. Você desanimou por quê? Eu vou explicar para você. Imagine você correr uma corrida de São Silvestre, lá no final do ano, que acontece todo 31 de dezembro. Ou imagine você correr uma meia maratona. Não vamos fazer muito, vai. Imagina você dar 4 voltas no cartódromo, com um saco de cimento nas costas. Eu não vou nem colocar muito. Um saco de cimento pesa 50 quilos. O que vai acontecer, querido, no meio do caminho?
Hã? Vai acontecer o que muitas vezes você está vivendo. Não aguento mais, não consigo mais, estou cansado, está doendo, não aguento mais, estou cansado, não aguento mais, desanimei, alguém precisa me ajudar. E é assim ou não é? Amados, sabe por que muitas vezes a vida cristã se torna muito difícil? Porque muitas vezes você coloca pesos desnecessários na sua vida. Chegou o momento de você retirar alguns pesos dos seus ombros, querido. Chegou o momento de você se despir, se desfazer daquilo que te impede de correr a verdadeira carreira em Cristo Jesus. Feche os olhos por um instante. Eu não sei exatamente com quem Deus está falando aqui, porque não tem nada a ver com a mensagem. Já são 9 horas, eu tenho 20 minutos para acabar de pregar. Mas hoje o Espírito Santo encontrou o teu coração aqui. Eu não sei quem é você, conheço muitos aqui, mas eu não sei como está o teu coração. Mas você está correndo uma carreira que parece que você desanimou, você cansou. Sabe por quê? Existem fardos, você está carregando fardos desnecessários. E você precisa renunciar o fardo, querido. Meu irmão, minha irmã, eu vou repetir. Você precisa renunciar, não é nem só tirar dos seus ombros. Porque muitas vezes nós tiramos, mas nós não andamos sem. Então a gente só tira para descansar um pouquinho e depois a gente volta no ombro. Chegou a hora de você renunciar aquilo que te afasta do verdadeiro propósito pelo qual você foi chamado. Eu desanimei. Realmente, se você não renunciar o fardo, você vai continuar vivendo desanimado. Eu estou cansado. Verdadeiramente, se você não renunciar o fardo, você vai continuar cansado. Eu estou desviado. Verdadeiramente. Por quê? Porque o fardo tira você da visão que você precisa estar e coloca os teus olhos apenas na dor. Eu vou ter que parar esse culto, querido, para fazer algo. Feche os olhos, toda a igreja de olhos fechados. Quem é você que entrou aqui hoje assim? Fique de pé. Os nossos pastores e intercessores vão até você e vai orar por você. Porque eu não vou concluir essa mensagem. O Espírito Santo encontrou teu coração hoje, não adianta você correr. Se você quiser renunciar hoje a esse fardo, nós vamos interceder por você. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Toda a igreja está de olhos fechados. Se existe alguém aqui que a sua carreira cristã, você desanimou por alguma coisa, chegou o tempo, ninguém vai orar por você, os nossos intercessores e pastores vão orar por você, para você hoje renunciar a esse fardo. Bem rápido, pessoal, eu preciso terminar o culto. Se Deus falou com você, fique de pé. A igreja está de olhos fechados, ninguém precisa ver quem vai ficar de pé e quem não vai. Rápido, pastores, ministros, já olhem, verifiquem e sejam breves. Sejam breves. Sejam rápidos. Glória a Deus. Chegou a hora de renunciar. Você precisa renunciar hoje o fardo. Você precisa renunciar o fardo hoje. Deus tem uma vida vitoriosa para vocês. Chega de carregar pesos. A sua corrida precisa se tornar leve.
A própria Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Já não bastasse o mal de cada dia, muitas vezes a gente vai carregando um monte de fardo. A gente vai carregando, vai trazendo um monte de lixo emocional, lixos emocionais, lixos, sabe, sentimentais. A gente vai carregando um monte de lixo e a caminhada fica pesada. Deus hoje está motivando, está fortalecendo vocês que estão de pé. Deus está fortalecendo vocês hoje para renunciar. Vocês vão viver renúncia. Saiam daqui hoje para fazer o que precisa ser feito. Saiam daqui hoje para realizar o que precisa ser realizado. Se Deus está falando com alguém pelo YouTube, por gentileza, coloque a mão no teu coração e seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo, para que você tenha força para renunciar os embaraços e o pecado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem se assentar os irmãos aí, vamos prosseguir. Sem desanimar a carreira marcada para nós, preste bem atenção agora, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Amados, eu gosto da versão NTLH, porque ela traz essa clareza. Conservemos. Amados, o que é conservar? O que é conservar? É não deixar corromper, amém, queridos? É não deixar azedar. Então conserve o quê? Os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. A sua fé começa em Jesus, e ela vai ser concluída em Jesus. Não, você não está entendendo, eu vou falar de novo. A sua fé começa em Cristo, e ela vai concluir em Cristo, porque você vai se encontrar com Cristo, você vai estar com Cristo, você vai reinar com Cristo, e nós estaremos com Cristo eternamente. Amém ou não amém? Então os seus olhos têm que estar em Cristo, querido. A sua fé começa e termina nele. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Ele não desanimou quando foi proposto para ele a cruz. Amados, não é porque muitas vezes na carreira cristã está nos proposto alguns sofrimentos que você tem que desanimar. Olha para o prêmio da soberana vocação, querido. Olha para o prêmio da não, você não está entendendo. Olha para o prêmio da soberana vocação. Olhe para o prêmio da soberana vocação. Olhe para o prêmio da soberana vocação. Amém ou não amém? Terceiro princípio fundamental para você viver uma vida vitoriosa: priorização do reino. Amados, o reino precisa ser a sua prioridade. Quem está me entendendo? Se você quer ter uma vida cristã vitoriosa, de valores eternos, o reino deve ser a sua prioridade. Em Mateus 6,33, todos conhecem, diz: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Pastor, quando é que eu priorizo o reino? Quando eu digo para ele: seja do jeito que o Senhor quer, não do jeito que eu quero. Faça-se a tua vontade e não a minha. Isso é priorizar o reino. Isso é colocar o reino em primeiro lugar. Amados, em que lugar está o reino de Deus em sua vida? Qual o lugar que o reino de Deus ocupa em você? Isso é você que vai determinar, não sou eu que eu não tenho capacidade de julgar e determinar para você o que você vai priorizar ou não. Agora, amado, se a tua prioridade são as coisas dessa vida, eu sinto em lhe dizer, querido, você vai sucumbir na fé.
Porque as pessoas entendem que cristianismo é você vir de domingo vir 2 vezes na semana na igreja e está tudo certo. Isso não é cristianismo, querido. Querido, cristianismo é você se vestir de Cristo, é você exalar Cristo e você viver Cristo em todo o tempo. Você pode estar no trabalho, mas a sua prioridade é o reino. Você pode estar entre amigos, mas a sua prioridade é o reino. Você pode estar em viagens, mas a sua prioridade é o reino. Você precisa priorizar o reino. Enquanto o reino não for a sua prioridade, você não vai viver uma vida vitoriosa. Quarto princípio fundamental que nós precisamos para construir uma vida vitoriosa: firmando a vida nos ensinamentos da palavra. Amados, um verdadeiro cristão, ele se move pela palavra. Ele não se move pelos achismos e nem pelas filosofias humanas. A vida do cristão, ela é pautada pelas escrituras. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, por muitas vezes algumas palavras não estarem na Bíblia, elas tentam argumentar e tentam normalizar algumas coisas condenáveis. Daqui uns dias, daqui 3 semanas, eu vou trazer uma mensagem para a igreja, porque domingo agora eu vou concluir a série de mensagens sobre paternidade espiritual. Na semana que vem vai ser Dia dos Pais. Amém? Então vai ter uma mensagem aqui voltada para os pais. Na outra semana, a mensagem está pronta: a santidade e o secularismo. Eu não posso pregar essa mensagem de quinta, porque Deus mandou eu pegar a casa cheia. Porque, amados, infelizmente, a vida de muitos cristãos hoje se pauta pelo secularismo. Esquece a Bíblia. Hoje eu estava vendo um story no Facebook e tinha um camarada lá dizendo: viu, só porque Jesus foi santo, você vai ser santo? Eu olhei aquilo, eu cocei a cabeça e falei: meu Jesus da glória. Se a própria Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. E isso não é do Antigo Testamento. Pedro diz isso. Em 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado para o dia de Cristo. Então, pelo que eu pude entender, naqueles 30 segundos de story, ele estava dizendo que, porque Jesus foi, eu não tenho necessidade de ser. Mas a Bíblia diz que a santidade é o meu padrão de vida. Só que hoje inverteram os valores. Pregar santidade hoje, ou você falar de santidade hoje, é quase uma ofensa. É quase uma ofensa, se não for uma ofensa. Escute, se você quer ter uma vida cristã vitoriosa, a sua vida tem que estar firmada nos princípios da palavra. A Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Salmo 119, se não me falha a memória, eu não vou recordar o versículo, eu não lembro se é 164, que diz que os mandamentos do Senhor são bons e duram para sempre. Amados, deixa eu falar para você, o mundo pode mudar, mas os princípios eternos contidos na palavra de Deus são imutáveis e são irrevogáveis. Quem está comigo? A sua vida tem que estar firmada na palavra. Levante a sua mãozinha bem alto e diga: minha vida precisa estar firmada nos ensinamentos da palavra. Mateus 7, 24 a 27, Jesus diz: quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como o homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a rocha, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como o homem sem juízo,
que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Aquele que não fundamenta a sua vida cristã na palavra de Deus, a tendência é, quando vem os ventos, quando vem as tribulações, quando vem as perseguições, é sucumbir. Se você quer ter uma vida vitoriosa, querido, em Cristo Jesus, a palavra é o seu fundamento. A palavra é o seu alicerce. Quinto princípio fundamental para você ter uma vida vitoriosa: vida de oração. Amém? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem sempre. Bata no ombro do irmão que está do seu lado e fala para ele assim: vai orar, irmão. Fala para ele, pergunta, fala assim, responde para ele, fala: mas eu estou orando. Agora responde para ele, fala: então vai orar mais. Porque é orar sempre. Amados, cristão que não ora não tem relacionamento com Deus. Isso significa que o seu cristianismo se torna um cristianismo superficial. Se você não cultiva uma vida de oração, você não tem relacionamento com Deus. Porque orar, querido, não é, preste bem atenção, a oração não é um momento de ouvidoria da prefeitura, onde você vai fazer conhecido todos os seus problemas. Ó, Senhor, porque eu estou passando por isso, aquilo, né? Tá tudo errado na minha vida, porque eu não aguento mais, porque eu vou sair da igreja, porque você não falar comigo que eu vou embora, né? Tem gente que pensa que o momento de oração é a ouvidoria da prefeitura. Não, querido. Por que é necessária a oração? Amados, a oração não é simples, não serve simplesmente para você ter os seus pedidos respondidos. Mas mesmo que Deus não responda nenhuma oração ou nenhuma petição que você faça, a maior necessidade da oração é o relacionamento com Deus. A vontade de Deus é Ele se relacionar conosco. Por isso que para orar você precisa criar um ambiente. Jesus ensinou isso. Ele diz: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que vai nas praças das esquinas e começam a falar alto para ser notado pelas pessoas, ou usam de vãs repetições, achando que por muito falarem serão ouvidos. Que Jesus ele diz: quando vocês forem orar, vai no teu quarto. Por que o quarto? Porque não existe lugar mais íntimo do que o quarto. Amados, no quarto você dança pelado. No quarto, amados, é verdade ou não é? No quarto, rapaz, tem tanta coisa que se apronta no quarto que eu tenho até medo. Porque o quarto é lugar da intimidade. Quem está me entendendo? Então ele diz: vai para o teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Quem está comigo? Eu não estou falando que é proibido nós clamarmos, nós fazermos imprecações, o clamor, a intercessão. Eu estou falando agora de relacionamento. Sabe por que muitos cristãos sucumbem na fé? Porque conhecem a Deus, como Jó diz lá em Jó 42, conhece de ouvir falar. O pastor Rodrigo prega lá na igreja. Deus fez? Realmente, olha, você só conhece Deus de ouvir falar, querido. Infelizmente, deixa eu explicar. Amados, muitas pessoas, eu vou falar como mestre, porque recebi esse dom do Senhor. Muitas vezes como mestre, nós nos voltamos totalmente para a letra e nos esquecemos de nos tornar espirituais. Eu vivi isso, ninguém me contou, estou contando experiência. A gente fica tão bitolado, teologia, texto, contexto e tal, e nos esquecemos de nos tornar espirituais.
E você não se torna espiritual por conhecer teologia ou por fazer teologia. Você não se torna espiritual pelo seu grau de conhecimento. Você se torna espiritual por causa do teu relacionamento com Deus. Em João 4, diz que Deus é espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, você acaba sendo influenciado por aqueles que você se relaciona. Sim ou não? Nós somos totalmente influenciados por aqueles que nós nos relacionamos. Agora, se você se relaciona com Deus, pastor Jean, você vai ser espiritual, porque Deus é espírito. Automaticamente você vai começar a praticar o que exatamente está escrito em 1 Coríntios 2. Você vai ter a capacidade de discernir as coisas espirituais de maneira espiritual e as coisas carnais de maneira carnal. Por que não conseguimos fazer? Porque muitas vezes nós tentamos carnalizar o espírito e espiritualizar a carne. Quem está me entendendo? Sabe por quê? Falta de relacionamento com Deus. Eu não sou contra nós buscarmos o conhecimento teológico. Eu estou falando, gente, como professor, estou falando como mestre das Escrituras. Amados, eu estou falando assim, para você entender. Você precisa do conhecimento de Deus, sim, mas do que adianta você conhecer, você ter a ciência de Deus, sem experimentar um relacionamento com Deus? E aqueles que não experimentam um relacionamento com Deus, se tornam críticos de verdades espirituais. Porque não compreende. Porque as coisas espirituais são compreendidas pelo Espírito. Como você vai compreender as coisas espirituais? Vislumbrando as coisas apenas pelo lado carnal da coisa, pelo seu entendimento e não por sua visão espiritual, por causa da sua mente intelectual e não porque você adquiriu uma mente profética. Pensa que é fácil, querido, adquirir uma mente profética? Porque muitas vezes o Espírito vai convencer você de coisas que a letra não consegue explicar. Amados, existem coisas inexplicáveis. E isso é o espiritual. É adquirir a mente profética. Quem está me entendendo? Então, amados, busque o conhecimento. Mas não seja um inapto ou um imaturo espiritual. Você precisa do conhecimento da mesma medida que você precisa de se relacionar com Deus. E se relacionar com Deus, querido, você pode ler a Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse em um mês e nunca ter conhecido Deus. Isso é fato. Se você gosta de documentários, assiste os documentários do cristianismo, da história da igreja, da história do cristianismo, naquele canal History Channel. Ali você conhece pessoas que conhecem muito, arqueologia, não sei o quê, e conhece tudo. Mas aí você pergunta para ele: você conhece a Deus? Ele vai responder muitas vezes, ele vai responder do jeito que Jó respondeu: eu te conheço só de ouvir falar, mas os meus olhos nunca te viram. Eu te conheço de ouvir falar. Jó teve que viver isso. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Mas o próprio Jó, no capítulo 42, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas eu precisei ser provado, precisei perder tudo, colocar a minha boca no pó, para que os meus olhos pudessem te enxergar. Você precisa de relacionamento com Deus. E só uma vida de oração
é capaz de construir esse relacionamento. Discute o que eu estou dizendo, amados. Eu estou sendo categórico. Nenhum estudo bíblico pode substituir uma vida de oração. Eu vou repetir e vou falar com todas as letras. Nenhum estudo bíblico é capaz de substituir o que uma vida de oração produz. Se você está comigo, diga amém. Sexto princípio fundamental que você precisa para construir uma vida cristã vitoriosa: santificação. Eu não vou abordar tanto esse tema, porque eu vou pregar daqui 3 semanas esse tema. Santidade é o teu padrão de vida. Levante sua mão e diga: santidade é o meu padrão de vida. Josué 3,5 diz: Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor fará grandes coisas entre vocês. Amados, você quer ver Deus fazendo grandes coisas através de vocês? Vou repetir a pergunta, ver se você entendeu. Você quer ver Deus realizando grandes coisas através de vocês? Pois fique sabendo que Deus não fará nada através de você, sem antes fazer em você. E a obra do Espírito Santo em mim se chama santificação. A santificação é a obra do Espírito operando em em minha livre agência. Perfeito, pessoal? Isso é a santificação, é a obra do Espírito na minha maneira de ser, é a obra do Espírito na minha maneira de pensar. Então, amados, quer que eu fale a verdade? Não existe vida vitoriosa se você não entender, se você não receber a obra do Espírito dentro de você, chamada santificação. Ainda assim, 1 Tessalonicenses 5,23, já lemos, já citei aqui, vamos ler de novo. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe vida vitoriosa sem santidade, querido. Porque a santidade, a santificação operada pelo Espírito em mim, é aquilo que me faz vencer todos os dias o pecado, o mundo e o diabo. O pecado, o mundo e o diabo. O pecado, o mundo e o diabo. E tem um pior ainda, tem um outro agravante. Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, você pode ter fé, você pode ter aceitado Jesus, você pode ser ministro da igreja, você pode ter pregado, virado no giraia, né, feito robozinho, você pode fazer o que você quiser, querido. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sétimo princípio fundamental para você viver uma vida vitoriosa: discernimento do que verdadeiramente é necessário. Você precisa discernir o que é necessário, querido. Você precisa buscar no Espírito o que verdadeiramente importa. Existe um livro do pastor Luciano Subirá, com o título Até que Nada Mais Importe. Até que nada mais importe. Você precisa discernir o que verdadeiramente interessa, o que verdadeiramente você precisa. 2 Coríntios 12,9, mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você aleluia, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, porque assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Parte A do versículo, a minha graça, Deus respondendo para Paulo falando: Senhor, eu quero uma cura, Senhor, tira de mim o meu espinho. Então, sabe qual foi a resposta de Deus? O que você precisa, você já tem. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Na versão aqui diz: a minha graça é tudo o que você precisa. Só quem tem coragem, levanta as duas mãos agora e diga: a tua graça é o que verdadeiramente
eu necessito. O resto, nada mais importa. Amado, se você tem a graça, nada mais importa, querido. Nada mais é necessário. Se você tem a graça de Deus à sua disposição, e você tem, porque você recebeu a graça, o Espírito Santo habita em você, então você já recebeu a graça, então você precisa discernir o que verdadeiramente é necessário, e tudo o que você precisa, Ele já derramou sobre a tua vida, graça sobre graça, graça sobre graça. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Por último, para concluir a mensagem, 8º princípio fundamental: disposição em submeter-se à vontade de Deus. Quer ter uma vida vitoriosa? Submeta-se à vontade de Deus. Eu não vou usar nenhuma outra figura, a não ser a pessoa de nosso Senhor Jesus. No Getsemane, sobe os músicos para a gente concluir o culto, bem rapidinho. No Getsemane, a Bíblia fala que Jesus foi orar. E Jesus estava tão agoniado, que ele chama seus 3 amigos íntimos, Pedro, Tiago e João, e fala para eles: orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Sabe qual foi a oração de Jesus? Você sabe, você já conhece o texto. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ali a humanidade de Jesus estava orando, porque não foi fácil o que ele viveu. Não é para qualquer um o que ele viveu. A sua humanidade gritava: Senhor, livra-me. Senhor, livra-me. Agora deixa eu perguntar para você. A oração de Jesus tirou ele, isentou ele da cruz? Sim ou não? Isentou ele dos açoites? Sim ou não? Isentou ele da humilhação? Isentou ele da morte? Mas ao terceiro dia, é isso que vale a pena da vontade de Deus, querido. Porque sempre vem o terceiro dia. Oh, aleluia. Sempre, se coloca de pé para encerrar o culto. Sempre vem o terceiro dia. Aleluias. Abraça essa pessoa que está perto de você e fala para ela: o terceiro dia sempre chega, irmão. Fala para ele: o terceiro dia sempre chega. E quando ele chegar, será revelada a verdadeira vontade de Deus. Jesus morreu, porque essa foi a vontade de Deus. Mas a morte, a vontade de Deus não se resumia na morte. Por favor, você está me entendendo o que eu estou pregando, querido? Olha para a pessoa que está perto de você, pegue na mão dela, aperte a mão dela até ela dar um grito de glória, por gentileza. Eu não estou ouvindo, pode apertar até ela dar um glória. Isso. Fala para ela assim: a vontade de Deus para a sua vida não se resume nas tuas tribulações. Fala para ela: pois o terceiro dia vai chegar. Aleluia. O terceiro dia vai chegar. O terceiro dia vai chegar, porque a vontade de Deus completa, ela se revela no terceiro dia. A ressurreição. Então, amado, se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa se dispor em viver e cumprir e se submeter à vontade de Deus. Mateus 6,10: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Que a tua vontade seja feita em minha vida, como ela é feita no céu. Só quem tem coragem, declare isso: que a tua vontade seja feita, bate aqui, ó, aqui na minha vida, como ela é feita no céu.
a tua vontade venha sobre a minha vida, prevaleça em minha vida somente a tua vontade e nada mais do que a tua vontade. Deus tem vida vitoriosa para você. Deus tem vida vitoriosa para você, meu irmão. Deus tem vida vitoriosa para você, minha irmã. Feche os seus olhos, comece a buscar o Senhor.